Walmart é a maior empresa em faturamento do mundo. Eles contam com mais de 11 mil lojas em mais de 27 países que renderam para eles em 2021 mais de 566 bilhões de dólares. Falando em faturamento, essa gigante varejista, na verdade, que é a maior empresa do mundo. Você consegue encontrar lojas do Walmart desde os Estados Unidos, Reino Unido, até Costa Rica, Botsuana e outros países. Mas por algum motivo, essa, que é uma das maiores empresas do mundo, não deu muito certo em um dos maiores países do mundo também, o Brasil. Entenda então no vídeo de hoje por que o Walmart não deu certo no nosso país. Inicialmente, você precisa entender um pouco sobre a história do Walmart para entender por que, de algum motivo, ele não deu certo aqui no Brasil. Sam Walton, logo depois de voltar da guerra, comprou uma loja chamada Ben Franklin Store e conseguiu fazer com que essa loja, que estava praticamente falida, conseguisse faturar mais de 250 mil dólares em 1948. Olha que loucura, o Sam foi despejado da loja porque quem estava alugando o lugar para ele ficou com um pouquinho de inveja do sucesso dele e não queria então renovar o contrato. Após isso, ele foi procurar abrir mais lojas como essa em outros lugares. E nessa época, é importante deixar bastante claro que os Estados Unidos estavam comprando muito. No pós-guerra, eles estavam vivendo uma ótima fase econômica e o Sam conseguiu aproveitar disso. Ele utilizou da sua inteligência para verificar concorrentes, pesquisar tendência e estudar bastante e largou muito na frente. Poucos anos depois, em 1950, Sam descobriu uma coisa que não era muito comum na época, o self-service. O Walmart foi um dos primeiros lugares do mundo a deixar o cliente se servir para depois então levar pro caixa e fazer o pagamento, porque naquela época era tudo muito chato. Você precisava ir numa loja, falar pro vendedor o que você queria, então ele ia buscar lá atrás no estoque. Cara, com essa técnica o Sam teve um sucesso muito grande. Em questão de um ano ele conseguiu triplicar todas as vendas que ele estava fazendo em suas lojas. Ganhando cada vez mais dinheiro, ele também começou a abrir mais lojas. Em menos de 10 anos ele já tinha mais de 16 lojas só pelo estado do Arkansas. Pouco tempo depois ele também descobriu uma paradinha chamada desconto. Já ouviu falar nisso? Ele teve a ideia de comprar os itens diretamente dos fabricantes em uma quantidade muito grande e deixar isso exposto para os clientes se servirem. O Sam pensou que vendendo com preços mais baixos ele venderia muito mais e faria com que isso, o lucro deles também fosse maior. Mas os franqueadores dele não negaram essa ideia e não curtiram muito o fato de ter que vender com margens mais baixas. Então, em 1962, o Sam criou a sua própria loja que ele ia seguir com as regras dele. E a ideia dessa vez seria vender tudo com uma margem um pouco mais baixa, mas conseguir ter um lucro com isso vendendo muito mais, em uma quantidade muito maior. Nasci então no dia 2 de julho de 1962, o Walmart. Olha só, cara, foi um mês depois, exatamente um mês depois do meu aniversário. Isso deu muito certo. Em 5 anos eram mais de 24 lojas, faturando mais de 12 milhões de dólares por ano. O cara era um gênio. Ele primeiro marcava o território dele em cidades pequenas, cidades onde não tinham as grandes redes de supermercado. Por isso não tinha muita concorrência também, o mercado não estava aquecido. Pelo fato de não terem grandes varejistas, ele começou então a crescer muito por meio das cidades do interior dos Estados Unidos. E é um fato curioso aqui, em 1980 o Walmart também faturou o seu primeiro bilhão de dólares. Sam Walton também nessa época fundou um lugar que talvez você conheça, o Sam's Club. Era algo mais voltado para atacado e para o clube de clientes. Ele criou também os Walmart hipermercados, uns grandes super centers que vendiam tudo mesmo. Existe até uma história que eu não achei foto, não consegui achar se é realmente verdade, mas cara, existem histórias que contam que no Walmart, nesses hipermercados, vendiam até mesmo avião, sabe, esses aviões pequenininhos para sobrevoar fazenda, esse tipo de coisa. Coloca uma imagem aqui. Chegando em 1993, o Walmart já contava com mais de 1.900 lojas por todo os Estados Unidos. Uma marca não deixar o produto dela exposta nos mercados Walmart era no mínimo uma burrice muito grande, mas em contrapartida, para uma marca colocar o produto dela lá, eles tinham que vender os produtos muito barato pro Walmart. A partir disso, imagina que os caras cresceram de uma forma até desleal com os seus concorrentes. É impossível acompanhar esse crescimento. Por conta da política Everyday Low Price, todos os Estados Unidos, eles sempre foram muito instruídos a comprar pelo Walmart e todos os americanos ficaram sempre muito fiéis à rede por conta da política de preços baixos que eles tinham. Em 1990, eles eram a maior rede de varejo dos Estados Unidos e em 1996, eles começaram as operações aqui no Brasil. Bom, para quem entende de história, vê que esse era um momento muito oportuno, para você começar operações aqui no Brasil. O Brasil estava saindo de uma época de hiperinflação graças ao Plano Real. Inclusive, comenta aí se você quer um vídeo falando sobre o Plano Real, o plano que salvou o Brasil. 8 anos depois, o Walmart, em 2004, comprou a rede Bom Preço e eles ficaram muito grandes, ficaram gigantescos lá pro nordeste do país. Em 2005, eles adquiriram 140 lojas
da Sonai com as bandeiras Big, Nacional, Maxi Atacado e Mercadorama. Com essa expansão, além de serem líderes no Nordeste, também passaram a ser líderes no sul do país. Chegando agora a 2013, a gente vê que o Walmart estava muito grande. Os caras já tinham mais de 558 lojas espalhadas pelo país. Isso é bom, certo? Não tanto assim, na verdade. Sendo tão grandes assim, também era um pouco mais complicado de fazer a gestão. O fato deles serem tão grandes assim aqui no Brasil prejudicou a malha logística deles, que foi um dos principais fatores para eles serem tão bem sucedidos nos Estados Unidos. A questão é que eles abriram várias lojas em lugares mal localizados e usaram muito mal as bandeiras que eles haviam comprado anteriormente. Tirando o fato de que eles também usavam tipos de gestões diferentes em cada uma das lojas, o que não fazia o menor sentido. Eles também consideraram que aqui o tipo de consumidor era igual, então resolveram instaurar a política Everyday Low Price, igual nos Estados Unidos, que dizia que por preço baixo todo dia era desconto e oferta a qualquer hora. Mas a verdade é que, de acordo com os profissionais de varejo no Brasil, o brasileiro é muito mais apto a uma política de desconto muito limitada, uma vez ou outra, sabe? Não uma coisa tão frequente. O brasileiro não vê tanto valor e tanta oferta assim numa coisa que dura pra sempre, entende? Cara, resumindo, a ineficiência no Brasil era gigantesca. Em 2016, o Walmart teve um declínio muito grande. Eles fecharam 60 lojas, inclusive existem fontes que dizem que a gigante varejista já estava tendo prejuízo no Brasil há mais de 7 anos. Além disso, os caras pagavam impostos de forma errada, contavam com milhares de processos trabalhistas e também se deram muito mal graças a uma recessão econômica que aconteceu aqui no Brasil após o impeachment da Dilma Rousseff, a ex-presidente. Fora isso, também cometeram um grande erro estratégico. Nessa época, uma coisa que estava dando muito certo era o atacarejo, de atacadão, sabe? Inclusive, isso fez com que o Walmart perdesse muita participação de mercado. O grupo Pão de Açúcar e o grupo Carrefour saíram muito à frente graças ao Açaí Atacadão e ao próprio Atacadão também. Além do Walmart ter percebido isso muito tarde, eles tinham pouquíssimas lojas no Brasil desse estilo. Afinal, a única bandeira deles que fazia esse tipo de atacarejo era o Maxi Atacadão. E, além de poucas lojas, é legal lembrar que a gestão também não era nada eficiente. Mas talvez você não tenha entendido ainda o quão importante era que o Walmart tivesse acertado isso. Isso era a única coisa que eles não poderiam ter errado. Pra você ter uma noção, o grupo Carrefour Brasil contou com essa política de atacarejo para 60% do seu faturamento em 2016. Cara, nesse contexto, com tudo dando errado, o Walmart decidiu vender 80% deles para um fundo de private equity, né? Um fundo de investimento em empresas privadas. Após a compra, né, o nome foi mudado para Grupo Big, que talvez você já tenha visto, e a operação brasileira do Walmart deixou de existir. Tudo que eles tinham no Brasil, então, agora era de outras empresas, mas o desfecho verdadeiro dessa história, né, foi quando o Grupo Big foi vendido para o Carrefour por 7,5 bilhões de reais. Então, hoje em dia, a única coisa que vai fazer com que o Walmart mantenha um lucro aqui no Brasil serão royalties por ainda disponibilizar o nome Sam's Club.